Mas isso aqui é fundamental. Primeira vez que Paulo anuncia o evangelho que o acompanhou por toda a vida e que foi o motivo dele ser morto. O evangelho. Ele explica aos judeus o que é o evangelho. E aqui eu vou parar para a gente falar sobre isso hoje. Se eu perguntar a você, ou se alguém chegar até você e dizer, tudo bem, eu vi que você vai numa igreja, eu vou lá na Casa da Rocha, é uma igreja evangélica? É. Não importa, os rótulos são apenas rótulos, não me incomoda nada isso. Mas se alguém te perguntar assim, então, já que você fala tanto do evangelho, o que é o evangelho? O que você diria a essa pessoa? É que dentro da Bíblia tem 4 livros que são os 4 evangelhos. E nós somos o povo dos evangelhos. É por isso. Ah, é? Bom, se vocês seguem os 4 evangelhos, por que vocês leem os outros livros? Não é essa a resposta. Quando eu falo aqui a palavra evangelho, eu não sei o que você está pensando. Quando Paulo falou a palavra evangelho, eu não sei o que eles estavam pensando. O que as pessoas pensavam. Mas evangelho é uma coisa que tem que estar muito clara para nós. O que é o evangelho? Apesar de que esses 4 livros têm uma biografia de Jesus e o anúncio das boas novas, porque evangelho significa boas notícias, boas novas, concentradas nesses relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, isso não significa que nós olhamos para a Bíblia achando que evangelho é a pregação de 4 livros, apesar de nós pregarmos muito esses 4 livros. O evangelho está em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. O evangelho é o anúncio que nos tomou para mudar o jeito que a gente enxerga a nossa vida e a vida que está ao nosso redor. O evangelho não é um conjunto de regras de uma religião, mas é o entendimento do anúncio de Deus sobre a vida humana. E é a única explicação plausível para a história da humanidade, do começo ao fim, é o evangelho. Paulo começa dizendo, ele conta uma história que os judeus já sabiam. Ele começa lá nos patriarcas, olha como Paulo é muito inteligente. Ele fala dos patriarcas, do chamado de Deus, da vocação de Israel. O povo fica no Egito 430 anos, é libertado pelo Senhor, atravessa 40 anos de deserto, e peca para chuchu, e o povo tem a paciência de Deus. Depois Deus expulsa as nações da terra, e eles ocupam a terra prometida, e Paulo contando, e os caras ouvindo. Está tudo certo, ele está falando, é isso aí. E aí ele coloca os juízes, que são homens ou até mulheres, que governaram a nação debaixo da orientação de Deus, até que Samuel é o último juiz, e aí vem o povo pedindo um rei, e Samuel fala, pô, Senhor, os caras não me querem mais aqui. Deus fala, não é que não querem você, não querem a mim. Você é um juiz e um sacerdote, eles querem um rei como as outras nações, beleza. E aí vem Saul, mas Saul mete os pés pelas mãos, foram 40 anos. E quando Deus tira Saul, ele coloca um homem segundo o seu coração, que é Davi. E Paulo para a história aqui, tem muita história depois. Mas de Davi ele pula para Jesus. Por que ele fez isso? Porque a promessa do Messias para Israel era de que ele seria um descendente de Davi, e de que ele regeria a nação de maneira justa e reta, como o Senhor. Na cabeça desse povo, nasceria uma pessoa descendente de Davi, e seria um novo rei, que reestruturaria o governo e a terra de Israel, debaixo da mesma autoridade e unção de que Davi havia feito quando Saul foi retirado. Mas ao invés disso, Paulo diz, só que esse descendente não é um rei humano apenas. Não é um outro homem como Davi, que vai sentar no trono, colocar os seus ministros, organizar a nação, colocar as leis de volta, não é isso. O descendente de Davi é Cristo, porque ele vai nos livrar dos nossos pecados, que a lei de Moisés não pôde fazer.
Isso aqui é muito louco o que Paulo está falando para esses caras. Porque de verdade, a lei de Moisés não conseguiu tirar o povo da situação de pecado, ou de dar a eles a remissão completa. Tanto é que cada vez que o homem pecasse, tinha que oferecer um sacrifício, todo dia, toda semana, todo mês. Esse era o período onde o povo paga por um perdão completo que nunca tem, até que Jesus é o sacrifício definitivo, e Ele paga o que eu nunca vou conseguir pagar. A lei é o lugar onde eu pago pelo que eu nunca tenho, e o Evangelho é o lugar onde eu recebi e tenho aquilo que eu nunca vou conseguir pagar, que é o que Cristo fez por mim. E aí, para isso, Paulo lança a mão de alguns textos do Antigo Testamento. O Salmo 2, que é um salmo de Davi, falando sobre o rei, e Deus dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como que Paulo dizendo ao povo: está vendo? Deus gerou foi Cristo. O Davi escreveu o salmo, mas não era sobre ele, era Deus falando nas entrelinhas através dele. Citou o Salmo 2. Depois ele vem e cita o Salmo número 16, verso 10, quando Davi fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai me abençoar e não vai deixar que o teu servo veja a corrupção. E aí Paulo diz: está vendo o que escreveu Davi? Só que ele viu a corrupção, ele não ressuscitou não, ele apodreceu na cova. Agora Jesus não viu a corrupção do seu corpo, ele foi glorificado. Mais uma vez ele está explicando para os homens da sinagoga: o que Davi escreveu não era sobre ele, era sobre Jesus. Abacuque 1:5. Olha só, vocês desprezadores, não desprezem o que Deus está fazendo, porque será uma obra maravilhosa que vocês nunca viram. Está dizendo: está vendo, gente, vocês não podem ser desprezadores. Não é uma coisa comum, é aquele que nasceu de Deus, morreu e ressuscitou. Esse Messias é Cristo, não é um Messias humano, não é mais um movimento político de um país, de uma nação chamada Israel. É a ressurreição para uma nova vida. O tema ressurreição é central em Atos dos Apóstolos, porque a ressurreição é a maior prova para eu e você de que nós temos chance, de que nós não dependemos só desta existência. O Evangelho é o anúncio de que o Rei chegou. Vamos voltar um pouquinho do zero. Eu já bati nessa tecla algumas vezes, mas sempre que o texto que a gente está estudando passa por isso, eu falo de novo. Quando Deus cria o homem, Adão significa ser humano, humanidade. O problema de Adão não foi desobediência. Ah, você comeu do fruto. Esse não é o problema, você lembra disso. O problema é quando a serpente diz à mulher: se você comer do fruto e o homem comer do fruto, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. O pecado é a nossa tentativa de sermos Deus. Ah, Zé, mas eu não tento isso. Claro que tentamos, porque toda vez que estamos diante de uma encruzilhada, eu faço isso ou faço aquilo, eu faço o que a minha carne quer, eu faço o que eu acho melhor, é porque eu sou Deus de mim mesmo. A decisão sobre o bem e o mal é a decisão da escolha independente de Deus, é um grito de independência de Deus. Por isso Deus disse: se vocês comerem do fruto, para vocês conhecerem o bem e o mal, vocês vão morrer, porque eu sou a vida. Todo o desenvolvimento da história da humanidade, contido nas Escrituras, mostra para nós que nós estávamos mortos. Não, Zé, mas a gente vive, a gente respira. Nós somos movidos, o ser humano no mundo é movido por seus desejos, por suas compulsões, por seus instintos, por sua vontade, pelo seu prazer, pela sua alegria, pelas suas conquistas, pelo seu domínio, pelo seu controle. O ser humano é impulsionado por esse conjunto de sentimentos e desejos e vontades que parece que o tornam alguém que está realizando e vivendo. Mas enquanto não há o Espírito e a vida, esse movimento não é de Deus.
E o seu destino é a corrupção e o fim. Ele já está morto. Paulo depois vai dizer em Efésios 2: nós antes de Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos tipo Walking Dead. Nós vivíamos e trabalhávamos, mas não havia vida ali. Esse movimento era apenas uma reação dos nossos desejos, mas não um impulso do Criador. Porque o grande problema do ser humano chama-se pecado. Não é a desobediência, a mentira e a fofoca. É esse estado de separação de Deus.